Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. Vamos acompanhar algumas entrevistas gravadas especialmente para você. Vamos às entrevistas. Olá, neste bloco conversaremos com o Dr. Geraldo Ferreira, que é presidente do CIMED. Dr. Geraldo, os sindicatos da área de saúde têm se reunido para discutir a crise na saúde. Qual o retrato hoje? Qual a fotografia da situação da saúde no Estado? Nós temos mais ou menos aquela história da crise perfeita, né? Juntou a falta de recursos, atraso de pagamento de terceirizados, cooperativas, funcionários estatutários, com uma crise que é crônica, ou seja, as unidades superlotadas, hoje desabastecidas. A falta de pagamento aos terceirizados está gerando acúmulo de lixo, a falta de refeições para acompanhantes, para pacientes, para os médicos. E isto repercute em toda a assistência, ou seja, a população hoje não tem garantia de chegar no hospital, nem de ter o leito, nem de ter alimento, nem de ter o medicamento. Se precisar de um respirador, de uma vaga de UTI, também certamente não terá. Então juntaram-se todos os problemas que nós enfrentávamos, às vezes pontualmente, numa grande crise. Então, ou nós realmente encontramos uma saída para essa crise, que necessariamente implica dinheiro, ou seja, são necessários recursos, é preciso que haja sensibilidade para captar esses recursos, porque se não houver aí pelo menos uma injeção de em torno de 20 ou 30 milhões para quitar uma parte desse débito que supera 70 milhões da Secretaria de Saúde, nós não vamos sair desses cálculos. A quem a Secretaria de Saúde deve? Hoje a Secretaria de Saúde deve basicamente aos fornecedores e as empresas terceirizadas, né? Porque, vamos dizer, o custeio da secretaria, que teoricamente é em torno de 40 milhões, ela hoje só está recebendo em torno de 20 milhões. Então há um déficit mensal em torno de 20 milhões de repasses para a CESAP que seriam necessários para fazer a quitação das dívidas. Então, mensalmente, são acumulados débitos com fornecedores, com empresas terceirizadas. Essas empresas terceirizadas são de segurança, de higiene, né? E isto está levando também a um agravamento destes trabalhadores da saúde que estão sendo demitidos, os terceirizados, e das empresas que também estão quebrando. Então, é uma grande crise. Em última análise, falta de assistência aos cidadãos, às cidadãs. E isso repercute na população com a falta de assistência e nos trabalhadores com a falta de segurança, né? Nós temos diariamente denúncias no sindicato de ausência de uma segurança mínima nas unidades. Se comentou, inclusive, essa semana que quem estava fazendo a segurança de algumas unidades eram moradores de rua que passavam perto, quem deixava a gente entrar ou não nas unidades de saúde. Então, é uma situação extremamente danosa para a população e aquele hospital ou aquela unidade de saúde, que é a única esperança de atendimento que este cidadão tem a quem recorrer, hoje ele está realmente entregue à própria sorte. Doutor Geraldo, o senhor falou em recursos externos. Acho isso interessante porque internamente aqui o governo do estado, as prefeituras têm repetido, os próprios gestores repetem a crise, a falta, sobre esse argumento da falta de recursos. Como tem se comportado a bancada do Rio Grande do Norte em relação à atuação, à busca destes recursos externos? É necessário que a bancada tenha sensibilidade, porque o governo federal, sabidamente, sempre é aquele, vamos dizer, o vilão da história. Por quê? Porque é quem muito arrecada, transfere obrigações para estados e municípios e não repassa os recursos necessários. Haja vista a tabela do SUS, que é com que o governo federal remunera os estados e municípios, ou repassa para os estados e municípios, ela está congelada há mais de 10 anos. Então é impossível você conseguir bancar a saúde com esses valores. Então estão havendo algumas reuniões em Brasília e é preciso que a bancada do Rio Grande do Norte acompanhe com muita atenção. Uma dessas reuniões visa a corrigir essa tabela do SUS. Esses percentuais ou esses valores que são pagos por procedimentos e repassados a estados e municípios. Isso é um dos pontos. O outro ponto é a questão, nós sabemos que o judiciário tem também uma economia aí de alguns anos,
e foi dito pelo próprio desembargador Carlos Santos que hoje ele tem em torno de 105 milhões no tribunal, e ele poderia emprestar ao governo em torno de 20 milhões, uma parte já foi para a construção de um presídio, e poderia disponibilizar mais algum em uma visita que ele fez quando a unidade de pediatria da UTI pediátrica do Maria Alice fechou, disse que poderia disponibilizar e emprestar mais 20 milhões ao governo do Estado. Eu acho que o governo deveria se sensibilizar e tentar ver se esses recursos apareceriam. É uma forma também de contornar. E o outro, que nós oferecemos também como sugestão, é esse sobrepreço da Arena das Dunas, que a Justiça determinou que o governo do Estado poderia reter. Então, se há esses recursos, o governo precisa realmente, preferencialmente, dirigi-los para a saúde. Então, os recursos federais, que é preciso a bancada intervir, é preciso ver, por parte do governo, a possibilidade do judiciário fazer esse empréstimo de 20 milhões e essa parte do Arena das Dunas. Sem dinheiro, a verdade é que a crise não é debelada. Doutor Geraldo, o senhor lembra um tema interessante, porque já, inclusive no Rio Grande do Norte, há jurisprudência para uma atitude como essa. Primeiro, pela questão do presídio, segundo, pela atitude da Assembleia Legislativa, que também devolveu alguns milhões para o governo do Estado para se investir na questão da segurança. Nós tomamos, inclusive, conhecimento de que houve uma posição da AMAR, a Associação dos Magistrados, em relação a ser contra. Mas lembrando a associação que isso seria um empréstimo. Esse dinheiro não sairia da Justiça, seria um empréstimo ao governo do Estado, de forma emergencial, para corrigir uma situação que é gravíssima na área de saúde. Porque eu entendo que os investimentos do judiciário são importantes, devem continuar a ter. Há muitas cidades que não têm a mínima infraestrutura judiciária, mas seria um empréstimo. E isso o governo, evidentemente, teria que devolver depois. Então, eu acho que é perfeitamente possível. E se há essa sensibilidade por parte do Tribunal de Justiça, eu acho que o governo deveria aproveitar essa oportunidade. Para a gente finalizar, tem algum parlamentar que está se importando com isso, que está se mobilizando em relação a essa questão de buscar recursos nacionais? Olha, nesta crise da saúde, nós estamos sós. A grande verdade é que nós estamos trabalhando junto ao governo do Estado, Prefeitura de Natal, temos procurado o Ministério Público, temos trabalhado com outras instituições como a OAB, etc., mas os parlamentares do Estado até este momento ainda estão de braços cruzados. Então é preciso realmente que a classe política se sensibilize. Nós conseguimos até este instante unir os sindicatos da saúde. Precisamos agora de que os parlamentares se unam nessa luta e tragam os recursos onde houverem para debelar essa crise e proteger a saúde da população do Rio Grande do Norte, que por hora está em absoluto risco. Doutor Geraldo Ferreira, presidente do CIMED, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.